Você já ouviu falar do Trace Atlas? Talvez não. Mas prepare-se, porque esse nome pode marcar uma das maiores polêmicas da história recente da astronomia. Imagine, um objeto misterioso, vindo de fora do nosso sistema solar, cruzando o espaço a velocidades inacreditáveis, numa rota que desafia qualquer explicação comum. Para alguns cientistas, ele é apenas mais um cometa, mas para outros, pode ser muito mais do que isso. O Trace Atlas foi detectado em julho de 2025 por um telescópio no Chile. Até aqui, parece rotina. Afinal, telescópios descobrem novos objetos quase todos os dias. Mas o detalhe que acendeu os sinais de alerta foi este. Sua órbita é hiperbólica, ou seja, ele não pertence ao nosso sistema solar. Ele veio de algum ponto distante da galáxia. Isso o torna o terceiro objeto interestelar já identificado, depois do famoso Oumuamua em 2017 e do 2I Borisov em 2019. E como se não bastasse, o Trace Atlas chegou trazendo perguntas perturbadoras. Mistério logo na chegada. Quando os primeiros dados começaram a ser analisados, os astrônomos perceberam algo estranho. O Trace Atlas parecia ativo demais. Diferente de cometas comuns, ele liberava gases e poeira em distâncias enormes do Sol, muito maiores do que se esperava. Normalmente, cometas começam a acordar quando o calor solar derrete seus gelos. Mas esse objeto parecia ter uma fonte de energia própria. Os telescópios mais avançados, como o James Webb, detectaram que sua coma continha dióxido de carbono, monóxido de carbono, gelo de água e poeira. Tudo, em tese, normal. Mas os detalhes não batem com o comportamento de cometas típicos. Era como se houvesse algo forçando essa atividade, como se fosse intencional. De cometa à sonda, e é aqui que começa o lado mais intrigante da história. Alguns teóricos lembram que, em 2017, o renomado físico Avi Loeb, de Harvard, sugeriu que o Oumuamua poderia ter sido uma sonda alienígena. O motivo? Sua forma incomum e sua aceleração sem explicação convincente. Agora, menos de uma década depois, temos o Trace Atlas, novamente intrigando a comunidade científica. Seria possível que mais uma vez não estejamos olhando para um pedaço de rocha gelada, mas sim para uma tecnologia avançada? Uma hipótese conspiratória vem ganhando força. O Trace Atlas seria uma nave camuflada como cometa. Uma estratégia perfeita. Afinal, ninguém estranharia um objeto cheio de gelo e poeira, cruzando o sistema solar. Mas e se, por trás dessa aparência natural, existisse uma estrutura artificial programada para observar, coletar dados e talvez até enviar informações para uma civilização distante? O timing conveniente. Outro ponto que alimenta as teorias. A coincidência temporal. O Trace Atlas foi descoberto justamente em 2025, um período marcado por avanços tecnológicos acelerados, tensões políticas mundiais, desenvolvimento da inteligência artificial e uma nova corrida espacial. Para os conspiracionistas, isso não é acaso. Eles defendem que esses objetos interestelares aparecem em momentos estratégicos da nossa história, como se estivessem monitorando o progresso humano. Estaríamos sendo observados? Estariam essas sondas acompanhando nossa evolução e registrando até onde conseguimos chegar? E se for apenas o início? Imagine que o Trace Atlas não seja o primeiro nem o último. O Oumuamua, em 2017, pode ter sido uma espécie de teste. O Borisov, em 2019, talvez uma confirmação. E agora, em 2025, o Atlas poderia ser parte de uma rede maior de sondas intergalácticas, espalhadas pela galáxia, explorando sistemas estelares e colhendo informações de civilizações emergentes. Alguns teóricos vão além. Dizem que esses objetos podem estar conectados como uma espécie de sistema de comunicação cósmica. Imagine uma civilização tão avançada que não envia apenas sinais de rádio, mas sim sondas físicas, disfarçadas de cometas, para explorar e relatar tudo o que encontram. Uma mensagem disfarçada? Outra linha de pensamento, mais espiritual, acredita que a chegada do Trace Atlas é um sinal. Como se o universo estivesse nos lembrando de que não estamos sozinhos. Para essas pessoas, esse objeto interestelar não é uma ameaça, mas sim uma mensagem velada. Vocês não são os únicos. Preparem-se para um novo despertar. Essa interpretação conecta o fenômeno a crenças antigas de que deuses ou seres celestes se manifestam através de sinais nos céus. E convenhamos, um visitante vindo de outra estrela é, no mínimo,
um acontecimento digno de ser chamado de aviso. Mas a ciência nega. Por enquanto, é claro que a comunidade científica prefere explicações racionais. Para a maioria dos astrônomos, o 3I Atlas não passa de um cometa interestelar, talvez maior e mais ativo do que o normal. As emissões de gases, segundo eles, podem ser explicadas por processos naturais, ainda que incomuns. Mas aqui surge uma pergunta incômoda. Será que a ciência realmente não sabe, ou será que não quer admitir? Muitos acreditam que informações podem estar sendo omitidas, seja para evitar pânico, seja porque admitir que o objeto possa ser artificial abalaria as bases da nossa civilização. Não seria a primeira vez que dados sobre vida extraterrestre são tratados com cautela extrema. Afinal, uma revelação desse tipo poderia mudar para sempre a política, a religião e até a economia mundial. E se for verdade? Pense por um instante. Se o 3I Atlas realmente fosse uma nave camuflada, o que isso significaria para nós? Estaríamos sendo observados por uma civilização avançada? Seria um simples monitoramento ou uma preparação para um contato direto? E se não fosse uma sonda de paz, mas sim de exploração ou até de colonização? Essas perguntas mexem com nossa imaginação, mas também nos fazem perceber o quanto ainda sabemos pouco sobre o universo. O olhar que vem de longe. Enquanto escrevo este texto, o 3I Atlas continua cruzando o Sistema Solar em sua rota hiperbólica, impossível de ser retida pelo Sol. Ele veio de algum ponto distante da galáxia e logo seguirá a viagem para outro lugar, talvez levando consigo informações que nem imaginamos. Será apenas mais um cometa perdido no espaço? Ou será um olho alienígena observando em silêncio, coletando dados sobre nós, esperando o momento certo para revelar sua verdadeira natureza? O fato é, nós simplesmente não sabemos. A ciência nos dá explicações naturais, mas as lacunas continuam. E cada lacuna se torna espaço para especulação, mistério e, claro, teorias da conspiração. O 3I Atlas pode ser apenas uma rocha gelada, ou pode ser algo muito maior. Uma tecnologia camuflada, uma mensagem interestelar, uma nave. E a grande questão é, se fosse, estaríamos preparados para encarar essa verdade?